Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com você novamente, tudo bem? Passou bem fim de semana, passou bem a semana, tudo ok? E agora, que tal a primavera, hein? Tá bom, né? Delícia, né? Uma estação bonita, gostosa. Vai te preparando, daqui a pouco vai chegar o verão, logo, logo. E se for o verão que eu peguei no hemisfério norte esse ano, aqui aguardem que vai chegar com tudo. Porque foi um verão bravo lá em cima, viu? Então, dizem, né, que as estações mais ou menos nessa estação primavera e verão são muito parecidas. O inverno, obviamente que não, mas o verão entendeu? E a primavera também. Então a primavera está sendo muito agradável e o verão de lá foi bem forte. Se você não esteve lá, então vai se preparando que aqui vai chegar um calorão. Mas eu gosto. Você gosta também? Que bom, né? Como é bom, por exemplo, o bate-papo que eu vou ter hoje com o Fábio Kassab. É um expert num assunto interessantíssimo, entendeu? Porque é um caçador, digamos, de talentos, entre aspas, se é que eu posso assim chamar. É um headhunter. Mas ele é que vai contar como é que se faz essa logística, como é que trabalha, as diferenças dentro do mercado, a diferença de empresas que fazem um tipo de busca de profissionais e a dele, que é um outro tipo de trabalho, e por aí vai. É um assunto vasto que eu não domino muito, mas vamos ouvir porque é muito interessante. Fábio Kassab, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu já falei mesmo que eu não domino, porque é realmente uma área que eu não tenho lá muitos conhecimentos, mas certamente li um pouquinho sobre o assunto, ouço dizer, mas sempre fica um pouquinho de confusão, pela própria, digamos, inexperiência do tema e tudo isso. Mas eu quero começar do começo mesmo. A sua profissão acadêmica qual é? Eu me formei em administração de empresas na faculdade. Então está dentro do que você faz. Recursos humanos era uma das disciplinas na época, e depois disso eu fui me especializar mais nesse universo de gestão de pessoas. Filho da PUC? Filho da PUC. Que bom. Da antiga PUC ou da mais moderninha? Não, da antiga PUC. Eu me formei em 2001. Que bom. Mas a PUC é uma bela universidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Adorei. E forma excelentes profissionais. Que maravilha. Fábio, e você dentro desta área, então, que você já estudava administração, você teve mais facilidade para chegar nesse mercado. Mas como é que você se viu, digamos, preparado para ser um headhunter? Bom, Almir, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. Eu me deparei com essa realidade em 2009. Eu estava num momento de transição na minha carreira e uma empresa que já estava instalada, uma grande empresa multinacional do setor de recrutamento e seleção, me convidou para participar de um processo seletivo em algum dos clientes deles. E durante essas entrevistas que eu participei, eles identificaram em mim alguma característica que eles entenderam que
teria aderência e teria sentido para que eu me tornasse um recrutador também, né? E desde então, desde 2009, eu venho atuando dentro dessa nova profissão. Lidar com pessoas sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Poder fazer parte de uma parte muito importante da vida das pessoas, que são as carreiras, né? Poder fazer parte de uma diversidade tão grande que é o nosso mercado, né? Essa é uma outra coisa que a gente pode vivenciar, além de lidar com gente, né, nas suas mais diversas fases de vida, né? Fases e facetas. E facetas, né? Apesar de ser o viés profissional exclusivamente, mas você tem ali culturas, idades, gerações, gêneros, enfim. E você tem, por outro lado, a oportunidade de conhecer a diversidade que o nosso mercado oferece, porque a gente trabalha com empresas de tecnologia, com empresas de alimentos, com empresas de automóveis, com empresas aeroespaciais, com empresas brasileiras, japonesas, americanas. Então isso é muito rico, né, também. Agora, você, por exemplo, você sempre foi desinibido, solto, leve, livre ou não? Pelo contrário. Porque para trabalhar nessa área, eu acho que tem que ter pendores, digamos assim, essas características. Por que eu estou fazendo a pergunta? Porque eu queria saber como é que você se situou dentro desse contexto. Olha, confesso que eu não tenho essa resposta até hoje, porque eu me considero, e as pessoas que convivem comigo, meus amigos, minha família, sabem que eu sou uma pessoa bastante tímida, né? Mas, profissionalmente falando, eu acho que eu consigo guardar um pouco essa timidez numa gaveta e conseguir desempenhar bem esse papel. E como é que é você sugar da pessoa o necessário, informações e tudo isso? Como é que é lidar com esse universo? Acho que são dois aspectos, Almir, nesse universo, né, quando a gente fala de extrair informação das pessoas. Primeiramente, tem um aspecto humano, né? Nós estamos lidando com pessoas. Então, uma empresa que trabalha com seleção, ela é formada por um grupo bastante híbrido, bastante heterogêneo de pessoas. Então você tem profissionais oriundos da área de recursos humanos, psicólogos, pessoas que trabalharam com recursos humanos desde o início das suas carreiras. E você tem pessoas como a minha formação, que eu trabalhei na área financeira, trabalhei na área de operações, em manufatura, na área comercial, e desenvolver uma carreira um pouco mais multidisciplinar, vamos chamar assim. Então essa soma, né, de experiências com gente, com ser humano e com informações mercadológicas, com informações de cultura de empresas, de geografia, dá uma base, dá um conteúdo muito grande para você entrar numa sala de entrevista, por exemplo, somado a isso, obviamente, muito estudo, muita técnica, muita metodologia, muitos cursos que nos especializam, né? Para você conseguir, ao conversar com o indivíduo, extrair informações a respeito da personalidade, dos valores, das culturas, das competências, das fragilidades. Então você usa muito análises que a gente desenvolve e aprende dentro do nosso mercado, bases de comparação, exemplos, né? Você conta a sua história, com base na sua história a gente avalia as formas que você viu. Então tem um trabalho muito amplo, né? Para que naquele momento, 1 hora e meia de entrevista, a gente consiga extrair o máximo de informação possível. E tem um detalhe muito importante, muitas vezes a gente conversa com pessoas, ou a gente entrevista executivos, né? No nosso caso, o meu trabalho especificamente são para altos executivos, onde a gente tem na outra ponta uma oportunidade, ou o que nós chamamos de uma vaga de trabalho. Então eu sei muitas vezes o que eu estou buscando, né? E tento encontrar nessa pessoa que se adeque, que se adequa, que tem aderência àquela oportunidade. E obviamente vice-versa, né? Porque isso é algo muito importante. Agora, você faz o vice-versa? Digamos, a pessoa procura você e fala assim: Fábio, estou precisando de um trabalho assim, eu gostaria de ser diretor de recursos humanos de uma multinacional. Você faz essa ponte
Ou você só faz o contrário, a empresa que busca o profissional? A ESEC é uma consultoria, uma empresa brasileira, né, completando 10 anos de vida, maior consultoria brasileira de recrutamento e seleção de executivos. Então, o nosso negócio são projetos de recursos humanos. E ela é em Campinas? São Paulo e Campinas, são os dois escritórios aqui no Brasil. Somos aproximadamente 50 pessoas, eu sou um desses sócios. E o nosso trabalho, ele se dá exclusivamente para empresas, para pessoas jurídicas. Então, de fato, acho que essa é uma confusão que muita gente faz, né? Existem dois tipos clássicos de empresa. Aquelas empresas, aquelas consultorias, melhor dizendo, que são contratadas por uma grande companhia. Essa grande companhia quer contratar o seu diretor financeiro. Então, ele vem até a ESEC. Nós fazemos todo um trabalho de suporte para entender qual é o perfil desse diretor, o que ele necessita, o que ele busca, o que ele necessita, que idioma que ele precisa falar, quais os conhecimentos que ele precisa ter, o nível de salário que eles estão buscando. Tendo isso feito, eu vou ao mercado e a gente usa aí diversas estratégias e ferramentas para encontrar essas pessoas. E a gente vai fazendo o que a gente chama de funil, né? Eu falo com 100 pessoas, dessas 100 pessoas eu seleciono 20, dessas 20 eu seleciono 5, eu apresento essas 5 para o meu cliente. E a gente escolhe uma. Do outro lado, é o trabalho de outras consultorias que trabalham para as pessoas físicas. Então, por exemplo, eu estou desempregado ou empregado querendo mudar de emprego e gostaria que uma empresa, uma consultoria me ajudasse na minha recolocação. E tem empresas que fazem isso. Eles me ajudam a construir o meu currículo, a me colocar nas redes sociais, me ensinam técnicas para eu ter bom desempenho numa entrevista, né? Ajudam eu a desenhar a minha carreira. Em geral, essas consultorias cobram da própria pessoa. Da própria pessoa, exatamente. Ô Fábio, no caso da sua empresa e de você como profissional, é um trabalho, digamos, é um mecanismo de trabalho já consolidado no mercado brasileiro, né? Não é de hoje que se faz isso. Eu não sei se com essa expertise, mas não deixa de ser um trabalho para um país que tem centenas de empresas e possibilidades de tudo isso. Qual é o mercado promissor que você, dentro do Brasil de 2020 aí, estamos chegando, qual é o mercado mais promissor? Olha, Almir, essa é uma pergunta que a gente escuta com bastante frequência, né? Porque o Brasil, ele vem nos últimos anos, economicamente falando, oscilando muito. Sabe por que eu estou perguntando isso? Perdão. Porque às vezes, lá sentadinho na sua casa, está um telespectador que tem um jovem estudante aí de qualquer área, não sei qual é, e que de repente gostaria de ser procurado. Sim. Entendeu? Para um trabalho. E ele pode querer entender qual é, por exemplo, para que segmento o barco está, para que lado o barco está indo, que segmento é mais fácil, para ele poder até se preparar para poder ser caçado, digamos, um dia. É por isso que eu fiz essa pergunta. Entendi. Nesse aspecto, essa pergunta a gente pode seguir dois caminhos. Olhando sob o ponto de vista de mercado, falando de setores da economia que tendem a ser promissores, principalmente o ano que vem, o setor de agronegócio é um setor que dificilmente vive uma crise relevante, então certamente o volume de contratações ele vai continuar sendo alto em relação a outros setores. A indústria farmacêutica no Brasil é uma indústria também dificilmente que sofre muito, né? O mercado automotivo vem dando sinais que vão haver novas contratações também. Enfim, é um mercado que tem uma cadeia, né, de indústrias que fazem parte muito grande. Agora, mais do que isso, quando a gente vai falar sobre o ponto de vista de quem vai procurar um emprego, de quem vai se colocar à disposição do mercado, essas são algumas questões importantes que a gente brinca muito, que a gente gostaria de ter mais oportunidade de dizer para as pessoas o que elas poderiam fazer que elas não estão fazendo, né? Onde elas poderiam melhorar, né? Porque no Brasil existe uma particularidade, né? A gente tem uma estatística muito grande da quantidade de empregos que faltam, né?
para a população que nós temos, ou seja, o número de desempregados, a ausência de desemprego, ausência de emprego, mas a gente tem uma pouca estatística da quantidade de vagas em aberto, porque nós não conseguimos completar porque não temos mão de obra qualificada, especializada. Então, quando eu falo de que a gente gostaria de ter esse tempo, essa oportunidade para dar algumas dicas para as pessoas, porque nós às vezes entrevistamos alguém por uma vaga, falou, essa pessoa não serve ainda, ou não é o perfil, essa também não, e você passa meses e meses e aquela posição não é concluída. E aí, mais até do que o mercado promissor, são áreas promissoras. Tecnologia, por exemplo, é uma área que vem transformando, é um tema que está em voga aí constantemente, transformação digital, né, marketing digital, inteligência artificial. Então, profissionais que estiverem com a cabeça aberta para se desenvolver e mergulhar no mundo de tecnologia é o futuro. Vão ter maior empregabilidade, com certeza. Pessoas que tenham uma inteligência emocional. O que significa inteligência emocional? Eu conseguir manter o meu equilíbrio, a minha sanidade, o meu discernimento em momentos mais difíceis, em momentos de maior pressão, em momentos os resultados não estão tão bons. Lógico. Da mesma forma que eu mantenho naqueles momentos que o mar está calmo, né? Que a tempestade não apareceu ainda. Isso é muito importante e a gente percebe que muitas vezes isso falta. Então, mais até do que o próprio, qual vai ser o setor da economia, o segmento que vai mais contratar, todos os setores vão contratar. Seja porque eles estão com uma vaga nova, eles estão fazendo novos investimentos, seja porque eu vou substituir um profissional que não está performando tão bem, ou porque ele pediu demissão para ir para uma outra empresa e aquela vaga está em aberto. Então eu estou aqui, eu preciso ser visto, né? Esteja visto, use redes sociais, apareça nas redes sociais, tenha um bom currículo. Olha o conselho aí. Isso é muito importante. Mas não é ficar na rede social fazendo fofoca. Não. Tá falando sério? Isso é um ponto importante, porque aquela velha máxima de quem não é visto não é lembrado. Mas não é mesmo. Viu? Isso no mercado de trabalho é uma verdade muito grande. Mas não tenha dúvida. Independente do nível que você está buscando. Porque carreira é uma coisa que a gente começa a pensar lá na adolescência. Quando a tua família, tipo, o que você vai ser quando crescer? Vai ser no futuro, Então, eu confesso que tem executivo aí, que é presidente de empresa, que ainda não sabe o que ele quer ser quando crescer. Você sabe, Fábio, que eu falo muito que a minha área, que por incrível que pareça, que é a área social no sentido profissional, eu exerço, vocês todos sabem, a coluna social, sou colunista social também. E antigamente a coluna social ela tinha uma outra conotação. E são 40 anos que eu milito nessa área. Então eu conheço absolutamente tudo ou quase tudo, pelo menos do que está em vigência. E posso lhe dizer que hoje a coluna social é uma das maiores vitrines para grandes executivos. Você entendeu? Para se mostrarem no mercado, para se fazerem vivos, e aí por quê? Porque eles frequentam, eles vão a eventos, eles se expõem, como o Fábio falou, você tem que se expor. Você fica trancado dentro da sua casa, ninguém sabe que você existe. Entendeu? E eu falo, e tanto que se você pegar a minha coluna hoje, a minha é de Deus e o mundo, os colunistas do mundo inteiro, 80%, isso é estatística quase comprovada, do conteúdo é um conteúdo de negócios. Eu imagino. Absolutamente. Então, eu entendo perfeitamente quando você diz isso, a pessoa tem que se expor, a pessoa tem que aparecer. Então, eu entendo perfeitamente que quando me pedem, eu sei que a pessoa está precisando de um empurrão no mercado, entendeu? Agora, você vê o Brasil com que olhar para agora, depois de toda essa fase, esse novo governo, nova economia? Como é que você vê, Fábio? Bom, eu vou responder essa pergunta de duas formas, né, Almir? Acho que o primeiro aspecto, nós somos brasileiros, a gente acredita realmente no país. E o segundo aspecto, se a gente pegar a história da ESEC, falando especificamente do universo que eu conheço mais, é uma empresa de 10 anos, que cresce 2 dígitos ao ano todos os anos, né? Se a gente fizer um comparativo 2019 com relação a 2018, a gente está falando de 50% de crescimento. Isso para uma empresa do meu segmento, do nosso segmento, é um indicador interessante, porque se eu estou falando de mais contratações, de mais investimentos,
E um outro detalhe muito importante é que o empresário, de forma geral, o investidor, seja ele brasileiro ou internacional, tem aprendido a lidar mais num país como o nosso, separando política e economia. Né? Então, assim, a empresa precisa andar mais com as próprias pernas, independentemente do cenário político. Né? Então, os investimentos estão acontecendo, a gente recebe muita empresa de fora. Mas, por exemplo, você tem uma sensibilidade, você naturalmente pelo seu trabalho, mas você tem um peso e uma medida de que estamos no caminho certo? Sim, a gente acredita muito nisso, e quando a gente olha, por exemplo, o maior indicador para nós, nesse aspecto, é dinheiro novo, que vem de fora, principalmente. Aquela empresa americana que estava com dinheiro congelado, porque o que vai ser desse país? Eu não vou colocar meu dinheiro lá porque vai acontecer alguma coisa e eu vou perder tudo agora. Ele, não, vamos construir aquela fábrica nova, vamos colocar um investimento, uma montadora que tem uma fábrica que, ao invés dele trazer uma linha para o Brasil, ele vai levar lá para Singapura. Falou, não, eu vou colocar essa linha nova desse carro novo no Brasil, independente desse cenário. Você já sente isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu ouvi de alguns empresários que têm muito dinheiro lá fora querendo entrar no Brasil. Que estão esperando o momento exato, aprovar essas reformas e tudo isso para poder chegar. E você também tem esse parâmetro. A gente vê na prática com contratações, com empresas lá de fora nos acessando, porque eles querem trazer os executivos para cá, movimentações, executivos saindo para tocar projetos novos. Ou seja, isso é, na prática, a economia se movimentando. Né? Encerrando, que conselho você daria para o nosso telespectador que está querendo se colocar no mercado? Olha, a primeira coisa, esteja disponível para o mercado. Né? Não esqueça que hoje em dia a gente precisa das redes sociais, é lá que o mercado vai te procurar, né? Esteja disponível. Esse é o primeiro conselho. E se prepare. Né? Eu acho que hoje o nível de competitividade no mercado de trabalho ele é muito grande, como talvez nunca foi. Né? E isso vai ser cada vez mais. Então, disponibilidade e preparação. Acho que esse é o grande conselho que a gente deixa aí, independente do momento que você está na sua carreira. Pois bem, muito obrigado, Fábio Kassab. Eu que agradeço. Eu agradeço. Muito obrigado, muito simpático ter vindo aqui aceitando o nosso convite. E obrigado a você que me recebe com muito carinho todas as semanas. Há 23 anos estamos com você com o Casual. E eu fico muito feliz, viu, de poder estar aí levando para vocês informações, temas e assuntos, tanto através do canal de televisão, como também pelo seu YouTube, onde você pode assistir nossos programas. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. E até a próxima semana.